Nem tudo que parece delicioso é seguro para comer. Algumas comidas escondem segredos chocantes que podem te deixar doente, ou até pior. Pelas ruas da Índia, a comida de rua é uma mistura de sabor e perigo, onde a tradição às vezes entra em conflito com a higiene. De doces preparados com as mãos nuas até petiscos fritos em óleo de motor, os riscos são bem reais. Hoje vamos revelar o lado obscuro desses quitutes tão populares. Preste bastante atenção. Alguns desses alimentos podem ser coisas que você já comeu, sem saber dos riscos. Número 1. Pani Puri é crocante, apimentado e altamente viciante. Mas pode vir com uma surpresa nada agradável. O Pani Puri, um dos lanches de rua mais queridos da Índia, é uma explosão de sabores dentro de uma bolinha oca e crocante. Os vendedores quebram as puris com as mãos, recheiam com batata amassada temperada, grão de bico e depois mergulham tudo em uma água temperada conhecida como pani. O resultado é um petisco de dar água na boca. Impossível comer só um. Mas por trás dessa delícia se esconde um problema difícil de ignorar: a higiene. Os vendedores raramente usam luvas. Não por descuido, mas porque as puris são frágeis e quebram com facilidade se manuseadas com luvas. E com uma fila interminável de clientes famintos, velocidade é tudo. O maior risco, no entanto, é o próprio pane. Essa água temperada é frequentemente armazenada em grandes recipientes comunitários e tocada repetidamente com as mãos nuas. Se não for bem armazenada ou manuseada, ela pode carregar bactérias perigosas, aumentando o risco de doenças alimentares. Para muitos, comer pani puri na rua é uma tradição quase sagrada. Mas, enquanto o sabor é inesquecível, o risco para a saúde também é. Número 2. Chaat é bagunçado, vibrante e cheio de sabor, mas nem sempre tão limpo quanto parece. O chaat é o lanche de rua definitivo da Índia. Uma mistura agridoce, picante e crocante em uma mordida só. Versões populares como Bel Puri, Aloo Tikka e Papdi Chaat apostam no equilíbrio entre arroz tufado, chutneys, batata temperada, iogurte e chips crocantes. Mas tem um porém: tudo é misturado com as mãos. Os vendedores usam os dedos para garantir a textura certa e o sabor tradicional. Muitos dizem que luvas atrapalham o toque que o chaat precisa. No entanto, essa abordagem levanta sérias preocupações. Em cidades como Delhi, estudos apontam que apenas uma pequena parte dos vendedores lava as mãos regularmente antes de preparar os alimentos. Nos mercados de rua lotados, o tempo entre um cliente e outro é tão curto que a contaminação vira uma ameaça real. Alguns defendem que ingredientes frescos e agilidade evitam o crescimento de bactérias. Mas mesmo com sabores de nível mundial, o perigo pode estar ali, escondido sob toda essa mistura deliciosa. Número 3. Vada Pav. No coração de Mumbai, um lanche humilde conquistou status lendário. E não só pelo sabor. O Vada Pav é simples e direto. Um bolinho de batata temperada frito até dourar, servido dentro de um pão macio com chutney e pimenta verde frita ao lado. É apimentado, quente e absurdamente satisfatório. Mas por trás desse sabor irresistível há uma técnica preocupante. Cada vada é moldado com as mãos. O pão é aberto e recheado também manualmente, sem nenhum utensílio. Com centenas de clientes por dia, os vendedores contam com a velocidade. Comprar luvas ou ferramentas não cabe no orçamento apertado de quem vende na rua. E muitos dizem que as luvas rasgam fácil ou dificultam o manuseio da massa. Apesar dos riscos, o Vada Pav continua sendo símbolo de Mumbai. Rápido, acessível e cheio de personalidade, mas nem sempre limpo. Num mundo onde o sabor reina, o Vada Pav vive no limite entre a tradição e a segurança alimentar. Número 4. Paratha. Número 4. Paratha dourada, folhada e pingando ghee. A paratha é um pão indiano amado por todos, das ruas às casas. Ela é conhecida pelas camadas ricas, textura macia e o aroma que preenche o ar quando cozinha numa chapa quente. Fazer uma paratha é uma arte. A massa é sovada, aberta, dobrada com ghee ou óleo e aberta de novo. Cada passo depende do tato. Os vendedores usam as mãos para sentir o ponto certo de espessura e elasticidade. Luvas atrapalham esse processo e podem até rasgar no meio da preparação. Embora o calor mate a maioria das bactérias durante o cozimento, as etapas anteriores, sovar e moldar, são críticas. Muitos vendedores não têm acesso constante à água limpa ou sabão, o que aumenta os riscos de contaminação. Paratha é mais do que um prato. É tradição, cultura e conforto. Mas nas ruas aceleradas,
Esse clássico mostra como a herança cultural e a segurança nem sempre andam juntas. Número 5. Idli macio, leve e fofinho. O idli é rei no café da manhã do sul da Índia. Feito com arroz e lentilha fermentados, ele é colocado em moldes e cozido no vapor até atingir a leveza perfeita. Mas antes disso, muita coisa acontece nos bastidores. A fermentação é feita no olhômetro e no toque. Vendedores e cozinheiros usam as mãos nuas para sentir a textura da massa. Isso faz parte da tradição, da cultura, da alma da culinária indiana. Mas também representa um risco. Sem luvas ou utensílios, se as mãos não estiverem limpas, a contaminação é uma ameaça real. O vapor elimina boa parte das bactérias, mas se a massa for mal manipulada, o problema já está feito. Idlis podem parecer a escolha mais segura, e muitas vezes são, mas o processo que os torna tão leves e simples também pode esconder um risco complicado. Número 6. Cachori feita com saliva. A Índia é famosa por suas especiarias marcantes e uma culinária vibrante, mas nem tudo o que é servido nas ruas é seguro. Em uma cena perturbadora, um homem prepara cachoris, pastéis tradicionais recheados, moldando a massa com a boca. Isso mesmo, ele usa a própria saliva para modelar a massa, por não dispor de utensílios básicos ou corantes alimentícios. Isso não é técnica, nem tradição. É um enorme risco à saúde disfarçado de costume. A saliva humana contém enzimas e bactérias que, em contato com os alimentos, podem causar infecções, intoxicações e doenças graves. Essa prática expõe os consumidores a perigos invisíveis, mas muito reais. Número 7. Cozinhar só de cueca. Essa cena ultrapassa todos os limites do bom senso e da higiene. Um homem prepara comida usando nada além da própria roupa íntima. Ele afirma que o calor da cozinha é insuportável e que, por isso, não consegue vestir roupas completas. O prato que ele prepara parece ser um doce típico indiano, mas mesmo que o sabor final esteja bom, as condições de preparo levantam um grande alerta. Cozinhar com o corpo praticamente exposto facilita a contaminação por suor, pelos e até partículas da pele. A higiene, nesse caso, é impossível de ser garantida. O resultado pode parecer saboroso, mas o risco escondido é inegável. Número 8. Kulfi em latas de tinta. Parece saboroso, com uma apresentação charmosa e cheia de cor, mas por trás desse sorvete indiano há um detalhe tóxico. Ele é feito dentro de latas de tinta usadas. Sim, latas reaproveitadas de tinta industrial. Mesmo que estejam aparentemente limpas, essas latas podem conter resíduos de tinta, ferrugem e produtos químicos nocivos à saúde. Esses elementos podem se misturar ao kulfi, transformando uma sobremesa refrescante em um perigo para o organismo. Apesar de parecerem inofensivas, as embalagens reutilizadas podem esconder substâncias tóxicas invisíveis a olho nu. Número 9. Papad em óleo de motor. À primeira vista, o papadum, aquela folha fina e crocante frita, parece perfeitamente dourado e apetitoso. Mas a realidade é assustadora. O vendedor o frita em óleo de motor usado. Esse óleo escuro e espesso é completamente impróprio para consumo. Cheio de resíduos metálicos, toxinas e hidrocarbonetos, ele representa um risco enorme à saúde. Consumir alimentos fritos nesse tipo de óleo pode causar intoxicações, problemas renais e até câncer. Nesse caso, o brilho dourado do papad esconde um perigo negro. Número 10. Doce feito na parede. Esse doce se destaca pelos motivos errados. Ele é preparado diretamente no chão, batido contra uma parede para ganhar forma. O vendedor, confiante, afirma que suas roupas limpas bloqueiam germes, suor e até sangue. Mas por mais limpo que o cozinheiro esteja, o problema está na superfície. Paredes e pisos expostos acumulam sujeira, poeira, micro-organismos e até fezes de animais. Preparar qualquer tipo de alimento nessas condições é um risco grave à saúde pública. Tradição nenhuma justifica a perda completa de higiene e bom senso. Número 11. Panela gigante. Essa panela colossal pesa mais de 500 toneladas e é maior do que muitos cômodos. Ela é usada em rituais coletivos, onde pessoas jogam comida crua e até dinheiro dentro do recipiente. Depois, tudo é cozido junto e servido à multidão. Com tantas mãos envolvidas e nenhum controle claro de higiene, é impossível garantir a segurança do que sai dali. Embora o ato tenha um valor cultural e religioso, a falta de cuidado pode transformar um evento sagrado em um surto alimentar. Mesmo com boas intenções,
Cozinhar em escala massiva sem higiene é perigoso. Número 12. Momos com um toque duvidoso. Os momos, famosos bolinhos recheados e cozidos no vapor, parecem inofensivos à primeira vista. Mas ao observar o processo de preparo com mais atenção, a situação muda. Superfícies sujas, ingredientes sem cobertura, contato com o chão e utensílios reaproveitados sem lavar. As regras básicas de higiene são ignoradas. Mesmo pratos populares e queridos podem se tornar uma armadilha se a limpeza não for prioridade. A aparência limpa pode ser apenas uma ilusão. Quando a higiene é negligenciada, até a comida mais tradicional vira um risco. Número 13. Doces esticados à mão. Visualmente belos e encantadores, esses doces são feitos esticando fios de açúcar delicados, quase como teias, mas o problema está na execução. Todo o processo é feito com as mãos nuas, do início ao fim, sem luvas, sem sanitização adequada, com contato constante entre o doce e as mãos do vendedor. Mesmo sendo uma tradição, esse tipo de preparo pode transformar um doce delicado em uma verdadeira armadilha para a saúde. Micro-organismos, suor e bactérias se misturam facilmente nesse cenário. Número 14. Chefe dançarino de rua. Esse vendedor é quase um showman. Ele dança, gira e até faz movimentos de artes marciais enquanto prepara a comida. É divertido, chama atenção e atrai uma multidão. Mas no meio da performance, a higiene desaparece. Entre um giro e outro, os utensílios tocam o chão, os ingredientes ficam expostos e o controle sanitário é totalmente ignorado. A arte culinária vira espetáculo, mas o risco é real. Diversão não pode se sobrepor à segurança alimentar. Um lanche animado não deve custar uma infecção intestinal. Número 15. Experimento com Fanta. Essa criação inusitada começa com uma garrafa de Fanta despejada numa frigideira quente. Em seguida, o vendedor quebra alguns ovos diretamente ali, criando uma espécie de omelete gaseificada e açucarada. A ideia pode parecer criativa, mas é no mínimo duvidosa. O resultado visual é estranho e o sabor, pior ainda. Misturar refrigerante com ovos quentes não é apenas uma aberração culinária, é também perigoso. A combinação de açúcar, acidez e proteína mal cozida pode causar desconfortos gástricos e até intoxicações. Número 16. Chá com refrigerante. Sim, você leu certo. O vendedor decidiu misturar chá com leite fervendo a refrigerante com gás, direto na panela. O efeito borbulhante chama a atenção, mas o resultado é desastroso para o estômago. A acidez do refrigerante reage com o leite, criando uma mistura instável e difícil de digerir. Além de arruinar o sabor, isso pode causar má digestão, gases e dores abdominais. Um modismo visual que não vale o risco. Número 17. Vendedor fantasiado de Stuart Little. Vestido como o ratinho do cinema, esse vendedor vira atração nas ruas. Ele cozinha, serve e interage com os clientes como se estivesse num espetáculo. Mas há um problema: a fantasia. Ela é fofa, mas não é higienizada. Com tecidos expostos, sem proteção adequada para cabelo, mãos ou rosto, ela pode acumular sujeira, poeira e micro-organismos. Cozinhar fantasiado pode ser divertido, mas compromete a segurança da comida. Número 18. Jalebi motorizado. Nem toda a história termina em horror. Algumas são apenas estranhas, como essa. Esse é o famoso Lai Shangani, da cidade de Baruch, na Índia. Ele ficou conhecido por preparar jalebis, um doce frito em formato espiral, usando uma máquina motorizada própria. A aparência do local é tão incomum que muitos pensam que é um banheiro. Mesmo assim, seus doces são adorados na Índia e até fora dela. Ele transformou a comida de rua em espetáculo e marca própria. E, surpreendentemente, sua técnica é mais limpa do que parece. Número 19. Óleo de amendoim com roda de pedra. Um enorme moinho de pedra gira com força, esmagando amendoins e transformando-os em óleo. O tio que comanda o processo é meticuloso com a limpeza. Da roda à bancada, tudo parece impecável. Embora a técnica seja antiga, a higiene surpreende. No entanto, mesmo com tanto cuidado, o ambiente ao redor, por ser uma rua, ainda carrega riscos invisíveis. Poeira, insetos e poluição podem contaminar o que parece limpo. Número 20. Barraca de doces impecável. No meio do caos urbano, uma mulher se destaca. Seus utensílios estão reluzentes. O preparo é cuidadoso e seu comportamento transmite uma Índia moderna e consciente. Ela prova que é possível manter a tradição e, ao mesmo tempo, priorizar a higiene. Um verdadeiro exemplo de que a comida de rua pode e deve ser segura.
Número 21. Fugu, peixe baiacu. Uma única mordida pode custar a vida, mas isso não impediu que esse prato conquistasse status lendário. O fugu é um dos pratos mais perigosos do Japão. Ele contém tetrodotoxina, uma toxina muito mais letal do que o cianeto. Nos Estados Unidos, seu consumo é proibido. Já no Japão, apenas chefes com anos de treinamento e certificados oficiais podem prepará-lo legalmente. Mesmo assim, cerca de 10.000 toneladas são consumidas todos os anos. Comer fugu é caminhar numa linha tênue entre luxo e risco. Um corte errado e o prato se transforma em veneno puro. É uma iguaria que exige confiança e muita coragem. Número 22. Casu marzu. Esse queijo tradicional da Sardenha não é para os fracos de estômago. O casu marzu é feito deixando moscas colocarem ovos em blocos de queijo pecorino. Quando os ovos eclodem, as larvas se alimentam da gordura do queijo, transformando-o em uma pasta macia e extremamente forte no cheiro e no sabor. O resultado? Um bloco cheio de vermes vivos, considerado por alguns uma iguaria. Apesar de ser proibido em vários países, incluindo os Estados Unidos, ele ainda é vendido no mercado negro por mais de $500 por libra, aproximadamente 1 quilo. Mas esse luxo vem com riscos sérios: reações alérgicas, intoxicações alimentares, náusea e dores abdominais intensas. Número 23. Sanakji, polvo vivo. Esse prato coreano não é apenas incomum, pode ser mortal. O sanakji é preparado com polvo fresco, cortado e servido ainda com os tentáculos se mexendo. Mesmo morto, os nervos continuam ativos, fazendo com que as ventosas grudem na boca e na garganta do consumidor. Se não for mastigado corretamente, pode sufocar. Em média, 6 pessoas morrem por ano após comer esse prato. É uma experiência gastronômica que flerta com o perigo, literalmente. Número 24. Cogumelo Death Cap, chapéu da morte. A natureza às vezes esconde veneno por trás de formas inocentes. O cogumelo conhecido como chapéu da morte, Amanita phalloides, é um dos fungos mais letais do mundo. Bastam alguns pedaços para causar dores abdominais, vômitos e diarreia. No início, os sintomas parecem uma simples intoxicação alimentar. Mas em poucos dias, as toxinas atacam o fígado, causando falência múltipla dos órgãos, coma e morte. Encontrado na Europa e na Ásia, é um assassino silencioso. Se você não for especialista, nunca colha cogumelos por conta própria. Número 25. Peixe listrado prateado, Silver Stripe Blassop. Brilhante por fora, perigoso por dentro, esse peixe é servido em diversas partes do Indo-Pacífico, mas seu fígado, pele e órgãos reprodutivos contêm toxinas altamente letais. Um preparo errado pode levar à paralisia ou até à morte por insuficiência respiratória. Somente chefes experientes conseguem limpá-lo corretamente. Mesmo assim, o risco permanece. É um prato onde qualquer erro pode ser fatal. Número 26. Tofu tóxico. Tofu é sinônimo de saúde, certo? Nem sempre. Em 2017, autoridades alimentares em Xangai descobriram que alguns fabricantes na província de Hunan estavam acelerando o processo de fermentação do tofu com dejetos humanos, resíduos animais e sulfato ferroso. O objetivo era cortar custos e tempo de produção. O resultado: tofu contaminado com E. coli. E o pior é que não foi um erro acidental. Era um método industrial deliberado. O que deveria ser um alimento limpo e nutritivo virou uma ameaça silenciosa à saúde pública. Número 27. Rã-touro gigante. Em algumas partes da Namíbia, a rã-touro gigante é considerada um prato exótico. Esse anfíbio pode atingir o tamanho de um gato e carrega toxinas que, se não forem neutralizadas pelo cozimento correto, podem causar falência renal. Mesmo sendo uma iguaria para muitos, um erro no preparo transforma esse prato numa ameaça grave. A carne pode até ser saborosa, mas o risco de um efeito colateral devastador é altíssimo. Número 28. Broto de alfafa leve, verdinho, cheio de nutrientes e de bactérias perigosas. Apesar da aparência saudável, os brotos de alfafa crescem em ambientes quentes e úmidos, perfeitos para a proliferação de bactérias como E. coli, Listeria monocytogenes e Salmonella. Além disso, contém uma toxina natural chamada canavanina, que pode afetar o sistema imunológico. Um simples broto pode levar alguém direto ao hospital. Há opções mais seguras e igualmente saudáveis para substituir esses verdes traiçoeiros. Número 29. Atum bluefin. O luxo pode custar caro, até para a saúde.
O atum bluefin é um dos peixes mais caros e desejados do Japão, especialmente no sushi e sashimi. Em 2013, um único atum dessa espécie foi vendido por mais de US$ 1 milhão. Mas por trás do sabor rico e da textura perfeita, há um risco invisível: o mercúrio. Esse peixe contém níveis perigosos do metal, que pode afetar os rins, o coração e o sistema nervoso. Uma iguaria que em excesso vira veneno. Número 30. Mariscos de sangue, blood clams. A aparência já assusta, e com razão. Esses mariscos, comuns no Golfo do México, Atlântico e Pacífico, vivem em águas com pouco oxigênio, onde proliferam vírus como hepatite A, disenteria e febre tifoide. O problema: eles não apenas sobrevivem nesses ambientes, eles armazenam os vírus dentro do corpo. Quando mal cozidos, esses organismos passam diretamente para quem os consome. Foram proibidos em Xangai após um surto grave, mas ainda são vendidos clandestinamente. Cada marisco tem até 16% de chance de causar hepatite. Número 31. Fruta capayang. Do tronco às folhas, essa árvore tropical esconde um veneno mortal sob o disfarce de uma fruta cremosa e convidativa. Conhecida cientificamente como Pandium edule, a capayang cresce em países como Malásia, Indonésia e Singapura. Mas toda a planta, madeira, folhas e frutos está carregada de cianeto, uma toxina letal. A solução tradicional? As sementes são fervidas por horas e depois enterradas em cinzas por mais de 40 dias. Só assim o veneno é neutralizado. Quando feita corretamente, a fruta ganha uma textura cremosa e um sabor exótico. Mas basta um erro no processo, e o que era para ser uma iguaria se transforma em tragédia. Número 32. Hácaro. Esse prato islandês desafia todos os sentidos: olfato, paladar e até o estômago. O hácaro é feito com carne de tubarão da Groenlândia, um peixe cuja carne crua é tóxica por conter altos níveis de ureia. Para torná-lo comestível, a carne é enterrada em cascalho por vários meses, permitindo que fermente naturalmente. Depois ela é pendurada para secar ao ar livre antes de ser consumida. O cheiro? Fortemente amoniacal, quase como produto de limpeza. O sabor? Ainda pior. E se a fermentação não for feita corretamente, as toxinas continuam presentes, podendo causar irritações respiratórias, problemas de pele ou nos olhos. Não é à toa que os islandeses costumam acompanhá-lo com uma dose generosa de aguardente local, só para suportar o impacto. Número 33. Aki colorida, vibrante e com aparência tropical, a aki é a fruta nacional da Jamaica. Mas a beleza esconde um perigo mortal. Quando ingerida ainda verde, a fruta libera hipoglicina, uma toxina extremamente potente que causa hipoglicemia fatal. Somente a polpa amarela, visível depois que a casca vermelha se abre naturalmente, é segura para o consumo. Todo o resto é perigoso, principalmente as sementes. Essa fruta já causou surtos de intoxicação alimentar em diversas partes do Caribe. Com a aki, comer antes da hora pode significar nunca mais comer de novo. Número 34. Mandioca cassava. Presente em pães, bolos e sobremesas em toda a América Central e do Sul, a mandioca pode ser mortal se preparada de forma errada. A versão crua da raiz contém compostos que se transformam em cianeto ao serem digeridos. Quando mal cozida ou mal lavada, pode causar intoxicação grave e até morte, especialmente em crianças. Por isso, a mandioca precisa ser sempre bem fervida ou assada antes do consumo. Um alimento comum, mas que exige respeito e preparo cuidadoso. Número 35. Peixe-pedra, stonefish. Um dos peixes mais venenosos do planeta, e ainda assim considerado uma iguaria em alguns lugares. O peixe-pedra carrega 13 espinhos nas costas, cada um cheio de veneno potente. Uma ferroada pode causar dor extrema, necrose muscular, convulsões e, em casos mais graves, morte. A carne é segura para comer, mas só depois de ser completamente cozida. O grande perigo está na pesca e no manuseio. Um pequeno erro pode ser fatal. Cozinhar esse peixe exige precisão absoluta e muita coragem. Número 36. Cogumelo Ink Cap. Visualmente inofensivo e usado em pratos refinados, o Ink Cap, conhecido como Bane do bêbado, guarda um segredo peculiar. Ele reage violentamente ao álcool. Esse cogumelo contém uma substância que, combinada com bebidas alcoólicas, causa náusea, vômito, palpitações e diarreia intensa. O mais curioso, até o uso de enxaguantes bucais ou perfumes com álcool pode desencadear a reação. A toxina bloqueia a quebra do álcool no organismo,
criando um acúmulo tóxico no sangue. Uma refeição elegante pode se transformar rapidamente em um pesadelo etílico. Número 37. Bagas de sabugueiro cru, elderberries. Conhecidas por seus benefícios medicinais, as bagas de sabugueiro são populares em xaropes e geleias, mas quando consumidas cruas, a história muda completamente. As sementes, folhas e galhos da planta contêm uma toxina similar ao cianeto. Quando ingeridas sem cozimento, causam vômitos, náuseas intensas e desidratação. Mesmo pequenas quantidades podem levar a internações. Por isso, os preparos com sabugueiro devem sempre passar por fervura ou cozimento prolongado. O natural nem sempre é inofensivo. Número 38. Castanhas de caju cruas. Parece estranho, mas as castanhas de caju vendidas nos supermercados não são cruas. Na verdade, elas são previamente cozidas no vapor, justamente para eliminar uma toxina perigosa, o urushiol, a mesma substância presente na era venenosa. Se ingeridas ao natural, as castanhas podem causar erupções graves na pele, irritações e até reações letais em doses altas. A aparência pode enganar. Só consuma castanha de caju se estiver devidamente tratada. Número 39. Cérebro de macaco. Considerado uma iguaria em algumas regiões da China, o cérebro de macaco é envolto em polêmica e perigo. Além das questões éticas, o prato pode transmitir a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma variação humana do mal da vaca louca. Essa condição destrói o cérebro, causando perda de memória, paralisia, alucinações e, inevitavelmente, a morte. Mesmo raramente consumido hoje, o risco é tão alto que muitos países proibiram completamente qualquer prática ligada a isso. Número 40. Enguias bebê, elvers. Pequenas, macias e valiosas, as elvers são vistas como ouro nos pratos japoneses. 1 quilo pode ultrapassar $6.000, mas além de raras, elas são perigosas. O sangue das enguias contém proteínas tóxicas que, se não forem neutralizadas pelo cozimento, podem ser prejudiciais ao ser humano. Além disso, a pesca excessiva tornou essas espécies ameaçadas, trazendo ainda um impacto ambiental. Uma iguaria caríssima e arriscada em todos os sentidos. Número 41. Líquia, lychee. Colorida, doce e refrescante, a líquia parece ser o lanche perfeito de verão. Mas quando consumida verde e em excesso, ela se transforma em um veneno silencioso. Estudos revelaram que a fruta contém uma toxina natural chamada hipoglicina, que bloqueia a produção de glicose no organismo. Em 2013, uma série de mortes misteriosas na Índia chamou a atenção mundial. Crianças desnutridas, após comerem líquias ainda verdes, sofreram convulsões, febre alta e entraram em coma. A ligação com a fruta foi confirmada. Nos casos mais graves, a hipoglicina causava inflamação cerebral severa. Desde então, autoridades passaram a alertar sobre o consumo consciente. Só coma líquias maduras em moderação e sempre com o estômago cheio. Número 42. Chaya, espinafre maia. Visualmente parecida com o espinafre, a chaya é uma folha nutritiva nativa da península de Yucatán. Rica em ferro, cálcio e vitaminas, ela é um superalimento. Desde que seja bem preparada, a planta contém glicósidos cianogênicos, compostos que liberam cianeto quando quebrados. Para torná-la segura, é preciso ferver as folhas por pelo menos 15 minutos. Apenas refogar ou comer crua é extremamente perigoso e já causou casos de intoxicação grave. A lição aqui é clara. Até o que parece verde e saudável pode esconder um veneno. Número 43. Brotos de bambu comuns em pratos asiáticos como sopas e stir-fries. Os brotos de bambu são deliciosos e crocantes, mas em seu estado cru são tóxicos. Eles também contêm compostos que se transformam em cianeto no organismo. Por isso, precisam ser fervidos em água abundante antes de serem servidos. Esse processo destrói as toxinas e torna o alimento seguro. Ignorar esse passo pode levar a sérias consequências. Mais uma vez, o preparo adequado é o que separa um ingrediente saudável de uma ameaça real. Número 44. Escândalo do leite com melamina. O leite é símbolo de nutrição e confiança. Mas em 2008, ele se transformou em um dos maiores escândalos alimentares da história moderna. Na China, investigações revelaram que indústrias adicionaram melamina, um composto químico usado na fabricação de plásticos, em fórmulas infantis para mascarar a diluição do leite e inflar artificialmente os níveis de proteína nos testes de qualidade. O resultado foi catastrófico.
mais de 300 mil vítimas, 54 mil bebês hospitalizados e pelo menos 6 mortes confirmadas. A melamina causava pedras nos rins e falência renal, especialmente em crianças pequenas. A comoção levou a prisões, fechamento de fábricas e até execuções dos responsáveis. Mas o trauma coletivo permaneceu. O escândalo abalou a confiança dos pais e da população em geral, provocando uma onda de desconfiança duradoura no setor alimentício. Desde então, especialistas recomendam: ao visitar a China, só consuma fórmulas infantis de marcas internacionais aprovadas. Número 45. Alho contaminado. Alho faz bem à saúde, melhora a imunidade e dá sabor a qualquer prato. Mas nem todo alho é igual. Alguns produtores chineses, segundo denúncias feitas por especialistas como Henry Bell, da Associação Australiana de Cultivadores de Alho, utilizam práticas altamente questionáveis. Entre elas, irrigação com esgoto humano, branqueamento químico com cloro e até uso de pesticidas proibidos, como o brometo de metila, mais de 60 vezes mais tóxico que o cloro. Além disso, o alho importado, mesmo com selo orgânico, pode não passar por fiscalizações rigorosas. O resultado? Alho bonito por fora, mas perigoso por dentro. O ideal é optar por versões locais ou de procedência conhecida. O sabor pode ser semelhante, mas a segurança nem sempre acompanha. Número 46. Pêssegos enlatados contaminados. Suculentos e dourados, os pêssegos enlatados pareciam uma escolha saudável e acessível. Mas, em 2014, testes revelaram que algumas marcas chinesas ultrapassavam o limite legal de chumbo, em quase o dobro do permitido. O mais chocante: essas latas acabavam frequentemente nas refeições de hospitais e casas de repouso na Austrália, por serem mais baratas que as opções locais. O problema não é só a fruta, mas também as latas. Na China, muitas embalagens ainda são soldadas com chumbo, algo proibido em países como os Estados Unidos desde 1995. A intoxicação por chumbo afeta o cérebro, os rins e o sistema nervoso, sendo especialmente perigosa para crianças e idosos. Quando se trata de alimentos enlatados, a procedência é tudo. Número 47. Óleo de esgoto, gutter oil. Reciclagem geralmente é algo positivo, mas nem sempre. Na China surgiu uma prática alarmante, o gutter oil, óleo de esgoto reciclado. Ele é recolhido de ralos, sarjetas, esgotos e restos de frituras de restaurantes. Depois passa por um processo de fervura, filtragem e branqueamento para voltar às cozinhas como se fosse novo. Apesar de ilegal, essa indústria movimentou centenas de toneladas. Uma operação policial em 2011 fechou fábricas em 14 províncias. E no ano seguinte, novas denúncias revelaram a produção de óleo a partir de carne podre e contaminada, tratada com produtos químicos para disfarçar o cheiro. A exposição contínua ao gutter oil causa náusea, diarreia, danos hepáticos, câncer e distúrbios no desenvolvimento. O motivo de seu uso? Custa metade do preço do óleo novo. Estima-se que 1 em cada 10 restaurantes ainda utilize esse óleo reaproveitado. Se for comer fora por lá, especialmente em locais muito baratos, desconfie do óleo usado. Pode não ser apenas sujo, pode ser mortal. Número 48. Camarões com gelatina. No litoral chinês, camarões grandes e suculentos chamam atenção nas feiras. Mas nem tudo que reluz é fresco. Investigadores descobriram que, para parecerem maiores e mais caros, muitos camarões são injetados com uma mistura de gelatina, açúcar, colágeno, pele de animal e até fiapos de algodão. Tudo isso feito em condições insalubres, sem controle sanitário. O pior? Alguns produtores já cogitam substituir a gelatina alimentícia por gel industrial, mais barato e altamente tóxico. Essa manipulação aumenta o risco de infecções alimentares, alergias e intoxicação por produtos químicos. Uma refeição nobre pode se tornar uma ameaça química. Literalmente. Número 49. Mariscos de sangue. Repetido. Parece cena de filme de terror, mas para alguns é uma iguaria irresistível. Os mariscos de sangue ganham essa fama por causa da cor avermelhada do líquido interno, rica em hemoglobina e mioglobina. O problema é que eles são criados em águas poluídas, muitas vezes contaminadas com esgoto. Apesar de proibidos em locais como Xangai, ainda são vendidos em feiras e mercados. O perigo está no preparo. Muitos são apenas rapidamente fervidos, por 20 segundos, o que não elimina vírus e bactérias.
Estima-se que entre 14% e 16% desses mariscos carreguem hepatite ou disenteria. Mesmo com os alertas, o consumo continua. Por trás de cada concha está um risco direto à saúde. Encerramento. Começamos nas agitadas ruas da Índia, mas ficou claro que os riscos alimentares são um fenômeno global. De receitas bizarras a preparos duvidosos, muitas comidas que parecem irresistíveis podem esconder ameaças sérias. Na próxima vez que você for experimentar algo novo, exótico ou viral nas redes, pense 2 vezes antes de dar a primeira mordida. Continue curioso, continue seguro. E lembre-se, nem tudo que vem quente está livre de perigo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!